Agora que a gente viu como calcular o consumo de energia elétrica, a gente tem que entender uma coisa muito importante, galera, que é o seguinte. A gente está falando que a voltagem produz corrente, que a voltagem fornece energia para o sistema e assim por diante. Mas, efetivamente, o que é essa voltagem? Então agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que é a voltagem. Pessoal, voltagem, ela muitas vezes também é chamada de diferença de potencial, DDP. E tem outro nome também que é tensão elétrica, tá, pessoal? Então a voltagem ela é uma grandeza física bem interessante. Ela tem aí 3 nomes. Então é tudo a mesma coisa. Diferença de potencial, que a gente abrevia como DDP, voltagem e tensão elétrica, tudo representa a mesma coisa. E o que é essa voltagem? O que é essa diferença de potencial? Pessoal, a voltagem ela indica para a gente a quantidade de energia elétrica que foi fornecida para os elétrons do sistema, né, do aparelho, para cada coulomb de carga que está atravessando esse aparelho. Ou seja, a quantidade de energia fornecida para esse aparelho ou consumida por ele para cada coulomb de carga que está passando por ele. Você tem que lembrar que corrente elétrica é carga passando. Então, a voltagem faz com que a carga passe. Para cada coulomb de carga que passou, a energia fornecida nesse processo é a voltagem. Vamos entender melhor isso. Então, a gente pega de novo nossa lâmpada, olha para o interior dela, os átomos vão estar agitados normalmente e a gente liga na bateria. Então, polo positivo, polo negativo, liguei numa voltagem. Sempre que a gente tem um polo positivo e um polo negativo, quer dizer que eu tenho uma diferença de potencial, tá, pessoal? É isso que quer dizer diferença de potencial. Aqui eu tenho um potencial maior do que aqui. É como se fosse potencial gravitacional. Aqui é mais alto e aqui é mais baixo, se a gente pensasse em potencial gravitacional. Beleza? Bom, e o que é essa voltagem? A voltagem, a gente vai representar matematicamente pela letra U maiúsculo, ela indica a quantidade de energia elétrica que a bateria fornece para cada coulomb de carga que flui pelo condutor. Então a carga está fluindo e para cada coulomb de carga que flui, a voltagem me indica a energia elétrica fornecida. Pessoal, vamos pensar numa bateria de carro de 12 volts. O que isso quer dizer? 12 volts significa que para cada coulomb de carga que atravessar esse condutor, a bateria está fornecendo para esse aparelho 12 joules de energia. Então são 12 joules de energia por coulomb que passou. Deu para entender agora, pessoal? E essa energia que é fornecida, ela é consumida por esse aparelho. No caso da lâmpada, essa energia ela é transformada em calor e luz. Calor porque aumenta a vibração e luz porque aumenta tanto a vibração que esse cara se torna incandescente e passa a emitir luz própria. Beleza, pessoal? Então, voltagem é a quantidade de energia fornecida para o aparelho por coulomb de carga que passa por ele. Se a gente pegar essa ideia, essa definição, a gente consegue matematizar a voltagem. Olha só que interessante. Pegando lá a minha definição, a voltagem ou DDP indica a quantidade de energia elétrica que a fonte pode fornecer para cada coulomb de carga elétrica que flui pelo aparelho. Quer dizer isso matematicamente, né, pessoal? É a quantidade de energia por quantidade de carga que está passando. Quanto mais carga passar, mais energia a voltagem está fornecendo. Então, essa equaçãozinha de diferença de potencial de voltagem é a quantidade de energia fornecida por quantidade de carga que passou. A unidade, pessoal, vai ser unidade de energia, que é o joule, dividido pela unidade de carga, que é o coulomb. E joule por coulomb, pessoal, é o que a gente chama de volt, em homenagem ao Volta, né, pessoal? A pilha de Volta. Ele é o criador da primeira diferença de potencial que a gente conseguiu controlar efetivamente, né? Então, energia por carga, joule por coulomb, a unidade vai ser o volt. Beleza, pessoal? Isso é a diferença de potencial. Agora, galera, se a gente dividir pelo tempo em cima e embaixo, se a gente dividir pelo tempo gasto, né, para fornecer essa energia e para essa carga passar,
no numerador e no denominador, nós vamos ter essa equação aqui, ó, dividir pelo tempo em cima, dividir pelo tempo embaixo. Como eu fiz a mesma coisa em cima e embaixo, eu estou mantendo a igualdade. Só que a gente viu que energia por tempo é a potência. E a gente viu que carga por tempo é a corrente. Então, galera, a diferença de potencial também pode ser dada por potência sobre corrente. Ou seja, ela também pode ser indicada pela quantidade de watts consumido pelo aparelho por ampere de corrente que passa por ele. Então lembre-se, potência é medida em watts, corrente elétrica é medida em amperes. Então a voltagem ela também pode indicar a potência do aparelho, a potência fornecida pelo gerador ao aparelho por ampere de corrente que passa por ele. Por exemplo, aqui em Brasília a voltagem é de 220 volts na tomada, né? Se você liga lá um aparelho e a corrente elétrica nesse aparelho é de 1 ampere, significa que esse aparelho tem uma potência de 220 watts. Para cada ampere de corrente que o aparelho precisa para funcionar, a potência dele vai ser de 220 watts. Então, se a corrente do aparelho for de 2 amperes, a potência dele vai ser o dobro, 440 watts, e assim por diante. Então a gente chegou numa equaçãozinha bem interessante para a potência. A potência elétrica pode ser dada pela voltagem vezes a corrente. A potência elétrica pode ser dada pela voltagem vezes a corrente, pela definição de voltagem, tá, pessoal? De diferença de potencial. Bom, vamos resolver um exercíciozinho para a gente aplicar essa ideia. Olha só. Exercíciozinho aqui, pessoal. Nas especificações técnicas de um modelo de máquina de lavar roupas, tem escrito o seguinte: tensão barra voltagem 220 volts, potência 1760 watts. Geralmente isso vem mesmo, tá, pessoal? Se você olhar a especificação técnica, sempre tem a voltagem, né, para você saber se está certo. Aqui no Brasil, essa voltagem geralmente é de 220 volts. Em algumas regiões do país é de 110 volts, né? São Paulo, por exemplo, usa 110 volts. E a potência do aparelho. Então, a máquina de lavar roupas aqui com a potência de 1760 watts. Então, com relação a esse aparelho, determine sua corrente elétrica de funcionamento. Então, primeiro eu quero saber a corrente elétrica de funcionamento desse aparelho. Bom, pessoal, a gente viu que potência é dada por voltagem vezes corrente. A potência desse aparelho é de 1760 e ele foi feito para funcionar na tensão padrão de Brasília, 220 volts. Substituindo os valores, nós vamos ter 1760 de potência, 220 volts de DDP, né, de voltagem, vezes a corrente, que é o que eu quero descobrir. O 220 passa dividindo, 1760 dividido por 220. Fazendo essa divisão aqui, galera, dá 8, tá? Então, corrente elétrica de 8 amperes. Essa é a corrente elétrica de funcionamento dessa máquina de lavar roupas aqui, quando ela está funcionando. Quer dizer que nessa máquina de lavar roupas, você tem um fluxo de 8 coulombs de carga a cada segundo, né? É isso que quer dizer corrente, é carga passando. Então, você tem um fluxo de 8 coulombs de carga por segundo, ou seja, 8 amperes de corrente elétrica para fazer funcionar essa máquina de lavar roupas aqui. Beleza? Aí ele pergunta, na letra B, qual vai ser o consumo elétrico numa lavagem que dure 2 horas e 30 minutos? E a gente lembra, consumo é energia consumida, né, pessoal? Quando a gente fala em consumo elétrico, é energia elétrica consumida. Consumo elétrico, a gente viu que é potência vezes tempo. É a potência do aparelho vezes o tempo que ele ficou ligado. A potência dele é de 1760 watts e ele vai ficar ligado 2 horas e meia, né? Então, 1760 vezes 2 horas e meia. Aqui a gente tem a mesma ideia, né, galera? O consumo elétrico comercial ele é dado em quilowatts-hora. Como essa potência está em watts, eu tenho que passar para quilowatts. Então a gente vai pegar isso aqui e dividir por 1000 para converter. E aqui perceba, galera, 2 horas e 30 minutos. Vamos lembrar que 2 horas e 30 minutos é 2 horas e meia. Como é que a gente escreve 2 horas e meia? 2,5 horas, tá, pessoal? Não se confundam com essa conversão de unidade. Aqui está em horas e minutos, só que a gente sabe que 30 minutos é meia hora.
Então são 2 horas mais meia hora, que é 2 horas e meia, a gente escreve desse jeito, beleza? Bom, dividindo aqui por 1000, nós ficamos com 1.760 dividido por 1000 quilowatts. Então quando eu divido por 1000, deixa de ser watts e passa a ser quilowatts. Realizando a divisão dá 1,76 e multiplicando por 2,5, isso dá 4,4 kWh de consumo elétrico. Então, numa lavagem de roupa de 2 horas e meia, essa máquina ela consome 4,4 kWh. Beleza? Se você pensar em 50 centavos de custo por quilowatt-hora, você gastou aqui R$ 2,20 para lavar a roupa, né? A máquina consumiu de energia elétrica R$ 2,20 para lavar essa roupa. Beleza? Essa que é a ideia. E agora vem um terceiro item que é muito interessante, pessoal. Se a tensão da máquina fosse de 110 volts, então se eu tivesse a mesma máquina, só que fosse vendida lá em São Paulo, com a tensão de 110 volts, qual deveria ser a corrente elétrica de funcionamento para ela apresentar a mesma potência? Então eu quero que ela tenha a mesma potência. Qual deve ser a nova corrente elétrica? Bom, vou apagar aqui e fazer a letra C. A gente faz a mesma conta de novo, só que ao invés de usar uma voltagem de 110 volts, eu vou usar uma voltagem de... ao invés de usar uma voltagem de 220 volts, eu vou usar uma de 110 volts, né, galera? Então, potência é voltagem vezes corrente, a potência é 1760, e agora eu quero analisar o caso da voltagem ser de 110. Pego 110 e passo dividindo. 1760 dividido por 110, pessoal, dá 16 amperes. Então, olha que interessante. Um aparelho aqui em Brasília, funcionando numa tomada de 220 volts, para ele apresentar essa potência, ele precisa de uma corrente de funcionamento de 8 amperes. Agora, se você tiver um aparelho lá em São Paulo, para ele apresentar a mesma potência, ele vai precisar de uma corrente elétrica maior, porque a voltagem lá é menor. Tá, professor, e daí? Qual é o impacto disso? Pessoal, o impacto disso é que quando você tem correntes elétricas maiores, você precisa de uma fiação elétrica na sua casa mais robusta. Os fios eles precisam ser mais grossos, porque quanto maior a corrente elétrica, mais esses fios tendem a esquentar. E por esse motivo, como lá a voltagem é pequena, de 110 volts, para fornecer a mesma potência, eu preciso de mais corrente. Para facilitar o fluxo de passagem dessa corrente elétrica, você precisa de fios mais grossos. Não só os fios, as tomadas também. Eu não sei se vocês já repararam que para alguns aparelhos, as tomadas que a gente usa, elas têm os furinhos mais grossos. Que é esse caso aqui, ó. As tomadas padrões aí que a gente usa, que é, por exemplo, a tomada da televisão, elas são tomadas que suportam a corrente elétrica de no máximo 10 amperes. Elas têm aqui um diâmetro, os furinhos, né, da tomada têm um diâmetro de 4 milímetros. Alguns aparelhos, por exemplo, seu chuveiro, por exemplo, se ele for ligado com uma tomada, ele provavelmente não usa essa tomada de 10 amperes, provavelmente ele vai usar essa tomada de 20 amperes, porque o chuveiro tem uma potência muito alta. E então os furinhos eles precisam ser maiores para o condutor ser mais largo para facilitar a passagem dessa corrente elétrica. Beleza, pessoal? Então, para você ter uma tomada que suporte até 20 amperes, o diâmetro dos furos tem que ser de 4,8 milímetros. Tranquilo? Então, pessoal, saber a corrente elétrica de funcionamento dos aparelhos é muito importante para você fazer o dimensionamento elétrico da sua casa, para você saber quais fios você deve comprar, quais tomadas você deve comprar e assim por diante. Esse é só um exemplo da importância dessas ideias de saber qual é a potência elétrica dos aparelhos, qual é a voltagem que ele vai ser ligado e qual vai ser a corrente elétrica de funcionamento desse aparelho. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso.